Olá pessoal, meu nome é Maxwell, sou professor de matemática e na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre PG, progressão geométrica. Vamos lá, vamos iniciar nossa aula aqui. Bom pessoal, vamos relembrar aqui algumas sequências. Observe as sequências aqui. 2, 4, 8, 16, menos 2, menos 6, menos 18, menos 72, 24, menos 8, 5, 5, 5, 5. Essas sequências foram construídas de forma que cada termo, a partir do segundo, é igual ao anterior multiplicado por uma constante. Então, vamos visualizar nessa daqui, nessa primeira. Pessoal, é uma sequência. E ele está dizendo que a partir do segundo termo aqui, ó, esse é o primeiro termo, esse é o segundo, terceiro, quarto termo e assim sucessivamente. Então, ele está dizendo o seguinte, que a partir do segundo termo, nesse termo aqui, ó, que cada termo a partir do segundo é igual ao anterior multiplicado por uma constante. Então, quer dizer que eu vou multiplicar aqui, ó. Esse é o primeiro termo. E esse é o segundo termo. O 4 é o segundo termo. Então, ele está dizendo que o segundo termo aqui é o anterior multiplicado por uma constante. Então, quer dizer que eu multipliquei um valor pelo primeiro aqui, que deu o valor do segundo. Qual foi o número que eu multipliquei por ele aqui? Então, quer dizer que eu multipliquei esse aqui por 2 vezes quanto dá 4? Eu multipliquei por 2. Ah, professor, legal. Então, quer dizer que eu fiz 2 vezes 2 dá 4. Então, e assim sucessivamente, ó. Para dar 8 aqui, eu multipliquei esse 4 por quanto? Vezes 2. 2 vezes 4, 8. E aqui eu multipliquei 2 vezes 8, 16. E assim sucessivamente. Então, quer dizer que essas, a partir do segundo, é igual ao anterior multiplicado por uma constante. Então, a constante aqui é 2, que é o número que eu multiplico pelo número anterior, que dá o próximo número. Aqui é a mesma coisa, ó. Qual é o número que eu multiplico aqui por 2, que dá 6? 2 vezes 3, 6. Ah, professor, legal. Qual é o número que eu multiplico aqui por 6, que dá 18? 3 vezes 6, 18. Então, aqui a minha constante é quem? 3. Maravilha? Beleza. E assim sucessivamente. Aqui nesse último, qual é o número que eu ia multiplicar aqui, por exemplo, que daria 1, né? Certo. Professor, tem uma outra forma assim de não ficar adivinhando assim qual o número que eu multiplico no anterior? Sim. Você pode pegar o próximo número e dividir por o primeiro. Eu posso dividir, ó. 4 dividido por 2 dá 2, que é a constante. Ó. 8 dividido por 4 dá 2. 16 dividido por 8 também dá 2. E assim você descobre. Então, professor, quer dizer que se eu pegasse nesse aqui, ó, que é bem difícil aqui, se eu dividir esse por esse, eu vou descobrir qual é o número que eu multiplico por menos 72, que dê 24, positivo? Sim. Então, vamos lá. Eu tenho que dividir esse por esse. Então, eu ia dividir 24. Ah, isso é difícil, professor. Eu ia dividir 24 por 72. É isso? Dividido por 72. E eu ia encontrar a minha constante. Qual era o número que eu ia multiplicar aqui por 72 que ia dar esse valor? E aí, você, lembrando que aqui é negativo e aqui positivo. Na divisão, mais e menos é menos. Então, quer dizer que eu vou multiplicar um valor negativo por 72, que vai dar 24. Porque se esse valor que eu encontrar é negativo, vai ficar menos, com menos vai dar um valor mais. Então, pessoal, eu ia simplificar esse número aqui várias vezes, simplificar por 2, entendeu? E até chegar nesse número aqui. Qual é esse número? Qual é o número que eu multiplico por esse aqui, que dá esse aqui? Então, tem como descobrir? Tem, pessoal, tem como sim. Então, vamos lá. Quem seria ele? Se eu simplificar por 2 aqui, daria o quê? Se eu fosse simplificando, pessoal, daria aqui por 2. Simplificando por 2, daria 12. Olha só para vocês entenderem aqui, fazer o passo a passo. Daria 12, se eu simplificar por 2 aqui, ó. Por 2, simplificando por 2.
Quer dizer, 24 dividido por 2, aqui daria para dividir por 2? Dá, porque os dois números aqui são pares. Toda vez que o número é par, ó, 4 é par, 2 é par, terminou em número par, dá para dividir por 2. 72 é par? É, dá para dividir por 2? Dá. Qual é o número aqui? Então dá 36, né? 36. Porque 35 mais 35 vai dar 70, mais 2, 72. Então aqui daria 36. Ah, professor, legal. E aí eu ia simplificando, é? Geralmente aqui por 2 é a forma mais fácil. Não, você poderia dividir por um número maior direto. Mas se você não sabe, pode fazer sempre assim, só para a gente relembrar. Ó, dividir por 2. Até você encontrar, dividir por 2, até você encontrar. Qual é o número? Então, nesse caso aqui, 12 por 2. Olha, já está chegando nele. Sendo que aqui é negativo o número. Por quê negativo? Porque mais e menos é menos. Então, aqui ia dar 6. Olha que legal. 6 em cima, simplificar o 2, o 6. Olha, estamos chegando. Quem é esse número? 6 dividido por 32. 36 dividido por 2 dá quanto? 18, né? Porque, olha aí, ó. 30 dividido por 2 dá 15. E o 6 dividido por 2 dá 3. 15 mais 3, 18. Ah, legal, professor. Ah, professor, já sei qual é esse número. Porque aqui, ó, eu aprendi, não precisa dividir por 2. Porque se eu dividir por 2 aqui, vai dar 3 em cima e 18 por 2 vai dar 9, depois eu tenho que simplificar por 3. Eu poderia simplificar aqui tudo por 6, porque eu já sei que 18 dá para dividir por 6. Porque 3 vezes 6 é 18? Sim. Então, na verdade, o número que eu vou multiplicar por 72 vai ser 1 menos 1 terço. Ah, vamos ver se é verdade, se é ele mesmo. Se eu multiplicar menos 1 vezes 72, menos com menos, mais dá 72 dividido para 3. Quanto é que dá, pessoal? Vocês estão entendendo? Eu vou multiplicar, não é o número, uma razão, eu vou multiplicar por esse. E tem que dar que valor? Esse aqui. Tem que dar 24. Se eu multiplicar menos 1 sobre 3 por 72, vai dar 24? Será que isso é verdade? Vamos lá. 1 vezes 72, menos e menos, mais. Opa, já deu um valor positivo. Então, dá 72 dividido por 3. Ah, professor, 72 dá para dividir por 3? Como é que eu sei se o número dá para dividir por 3? O número ele dá para dividir por 3 se você somar eles dois aqui, ó, e der um número que dá para dividir por 3. Por exemplo, 7 mais 2 dá 9. 9 dá para dividir para 3? Dá. Então, 72 dá para dividir para 3. Ah, professor, legal. Então, qual é o número que eu multiplico por 3 que dá 72? É 24. Então, realmente, se eu multiplicar, então dá 24, pessoal. 72 dividido para 3 dá 24. Legal? Então, realmente existe um número que eu multiplico por esse, que dá o próximo aqui. Se eu multiplicar menos 1 sobre 3, 24 dá menos 8? Dá. Porque aqui vai dar 24 dividido para 3, que dá quanto? 8. Só que nesse caso fica negativa, porque não tem o menos aqui no 24. Então, é assim sucessivamente. Certo? Só para a gente relembrar essa questãozinha aqui. Maravilha. Sequências desse tipo são chamadas de progressões geométricas. Essa constante que indicaremos por quê? Quem é a constante? Esse número que eu multiplico por um anterior aqui que dá o próximo número. Nós vamos chamar ela de quê? É denominada razão da progressão geométrica. Vamos lá. Assim, na progressão geométrica, por exemplo, essa daqui, 2, 4, 8, 16, temos que a nossa razão é 2. E a PG é crescente. Nesse caso, ela está crescendo. Ó. 2, 4, 8, 16. Ela é crescente. E minha razão é 2, porque é o número que eu multiplico pelo anterior que dá o próximo. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 8, 16. Nessa outra aqui,
nós temos uma razão 3, porque 3 vezes 2, 6. 3 vezes 6, 18. Então, ela também é uma crescente ou decrescente, pessoal? Quando eu estou indo para cá, eu estou crescendo ou diminuindo? Você prefere ter numa conta negativa de menos R$2 ou de menos R$18? Então, menos 18 é bem menor, certo? Então, nesse caso aqui é decrescente. Quanto maior aqui o número negativo, menor ele é. Tudo bem? Então, nesse caso é decrescente, ó. Tá decrescendo, tá? Toda vez que aumenta o número negativo aqui, ele é menor, certo? Essa daqui, nós vimos que é menos 1 sobre 3. E é PG. Só que assim, ela é crescente ou decrescente? Nesse caso aqui, ela é alternante, certo? Olha só. Cresce, depois diminui, é alternante, certo? Essa daqui, ela é constante, que ela não aumenta, certo? Então, nós chamamos de PG constante, certo? Então, nós temos PG crescente, decrescente, alternante e constante. Tudo bem? Tranquilo. Então, vamos lá. Fórmula do termo geral da progressão geométrica. Seja o primeiro termo chamado de A1, A2, A3, AN. Uma PG de razão que temos que o A2 é igual ao termo A1 vezes a constante. Não foi isso que a gente viu aqui, ó? O A2 quer dizer que eu multiplico uma constante pelo A1, que dá o A2. O A3 é a mesma coisa. Eu pego o A2 e multiplico pela constante, que vai dar o A3. O A4 também é a mesma coisa. Quer dizer que é o A3 vezes a constante. Logo, nesse caso aqui do A3, que é igual a A2 vezes a constante, logo o A3 quer dizer que é o primeiro termo vezes a constante duas vezes. Então, A3 quer dizer que é A1 vezes Q elevado a 2. Ah, professor, legal. E o A4 é igual a A3 vezes a constante. Logo, A4 quer dizer que é o primeiro termo, A1 vezes Q elevado a 2 vezes Q. Ou A4 é igual a A1 vezes Q elevado a 3. Legal, pessoal? Maravilha. Continuando assim, podemos perceber que qualquer termo de uma PG pode ser expresso da seguinte forma. A n igual a 1 vezes Q elevado a n menos 1, onde n indica a qual termo estamos nos referindo. Certo? Guardar aí a formulazinha da PG, pessoal. A n é igual a 1 vezes Q elevado a n menos 1. Certo? Maravilha? Então, vamos lá. Gravaram? Guarda essa formulazinha que ela vai ser importante para a gente. Vamos ao exemplo, para a gente fixar a ideia. Exemplos de aplicação da fórmula. Vamos lá. Determine o 10º termo da PG. Eita, professor. Quer dizer que eu tenho aqui só 3. Ó. Eu tenho o A1, A2 e A3. Eu quero saber quando eu chegar no 10º aqui, qual vai ser o valor? Quando eu chegar no 10 aqui, no A10. Qual é o meu valor? Sabendo que isso aqui é PG. PG quer dizer que tem um número que eu multiplico por esse, que dá esse, que eu multiplico por esse, que dá esse. Quem é ele aqui, pessoal? Vamos descobrir quem é ele aqui? Para saber quem é ele, eu posso pegar 3 dividido por 1 dá 3. Então, 3 vezes 1, 3. Então, é o 3, porque 3 vezes 3, 9. E assim sucessivamente. Sabemos que A1 é 1 e que Q é 3. Olha só. Assim, substituído na fórmula, podemos escrever. Para a gente descobrir aqui de 1 por 1, nossa, ia demorar, né? Então, a gente substitui na fórmula. Eu quero saber qual é o A10. Quero saber qual é o meu valor quando eu chegar no 10º lá na frente. Vamos lá. É igual ao primeiro. Quem é o primeiro? 1. Vezes 3 elevado a... Por que 3 elevado a... Porque na fórmula, deixa eu voltar aqui, ó. Tem Q elevado a n menos 1. Só que o Q é quem? Quem é o Q? Nesse caso, é minha constante. É o número que eu multiplico pelo anterior que dá o próximo. Então, substituir aqui, ó. Quem é o termo que eu quero descobrir? O meu n. É o 10 menos 1. Então, ficou A10 é igual a 1 vezes 3 elevado a 9, porque 10 menos 1 dá 9. Portanto, se eu resolver isso aqui, 3 elevado a 9 vai ser 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 9 vezes. Certo? Que vai dar esse valorzinho aqui. Legal, pessoal? Maravilha. Então, vamos lá. Vamos para um outro exemplozinho. Numa PG, o quarto termo é igual a 64. Nossa, pessoal, olha só. O quarto termo é 64. E o primeiro termo é igual a 1. Determine a razão da PG. E, em seguida, obtenha seu 8º termo. Nossa, professor.
Mas o senhor explicou que o A4 quer dizer que é o meu A1 vezes Q elevado a 3. Porque quer dizer que ele passou 3 vezes aqui, o Q multiplicou 3 vezes essa constante. Temos que 64 é igual a 1, porque ele disse que o A4 ele já deu o valor. O quarto termo é 64. No lugar do A4 eu coloquei 64. No lugar do A1, quem é o primeiro termo? Ele disse que é 1, eu coloquei 1. Fica Q elevado a 3. E ele quer saber quem é a razão. Ele quer saber o valor de Q. Então, nesse caso aqui, Q elevado a 3 é igual a 64. Qual é o número que eu coloco aqui no lugar do Q que dá 64? 4, porque 4 vezes 4 vezes 4, 64. Então, Q é 64. Ou você faz assim, ou você pega esse 64 aqui e fatora ele. Certo? Você pode pegar aqui, ó, 64, olha só, e fatorar ele. Se você não souber direto aqui, qual é o número que você vai colocar no lugar do Q para dar 64. Mas se você pensar, ó, 4 vezes 4 vezes 4, 64. Então, no lugar do Q aqui, eu tenho que colocar 4 para dar 64. Beleza? Ou você faz isso, ou você vai ter que fatorar esse valor, certo? Para depois descobrir quem é o valorzinho de Q. Maravilha? Certo, pessoal. Maravilha. Usando novamente a fórmula do termo geral, vamos determinar o oitavo termo. Agora, nós já sabemos que Q é 4. E ele quer saber o oitavo termo. Então, A8 é igual a 1 vezes Q elevado a 7. Primeiro termo eu sei que é 1, substituiu aqui. E eu sei que o meu Q é 4 e tem elevado a 7. Então, A8 é igual, resolvendo 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, 7 vezes, vai dar esse valor aqui. Legal? Maravilha, pessoal? Muito bem. E agora, pessoal, soma dos N primeiros termos de uma PG. Para calcularmos a soma, usaremos a seguinte fórmula. Para calcular a soma dos N termos de uma PG. A fórmula é essa. Se N é igual ao primeiro termo, a soma dos termos é igual a primeiro termo vezes a razão elevada a N menos 1 dividido por Q menos 1. Vamos ver como fica isso. Veja alguns exemplos. Calcula a soma dos 50 primeiros termos de uma PG. Caraca, ele quer saber aqui a soma dos 50 primeiros termos. Nossa, vai estar lá na frente, substituindo na fórmula temos. Se eu fazer de 1 por 1, vai dar trabalho. Qual o número que eu multiplico aqui, pessoal? Quem seria a minha razão? Seria 2 vezes 3, 6. 2 vezes 6, 12. Então, meu Q seria 2. Então, eu vou usar a formulazinha. Ó. Ele quer saber os 50 primeiros termos. S50. Primeiro termo aqui. O A1 é 3. O meu Q é 2. O N, 50. Menos 1. 2 menos 1, porque aqui é menos 1. Resolvendo isso, pessoal, você pode resolver isso. Ó, aqui, 2 menos 1 vai dar 1. Então, esse termo aqui vai dar 1 aqui embaixo. Só sobrou essa parte de cima. E aí, você resolve para encontrar o resultado. Maravilha? Lembrando que 2 elevado a 50 aqui, pessoal, você vai fazer da seguinte forma. Dá a dica, ó. 2 elevado a 50 quer dizer que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 50 vezes. O resultado, menos 1, depois multiplica por 3. Maravilha? Legal. Vamos lá para a próxima. Quantos termos da PG 2, 6, 18 devem ser considerados para que a soma resulte em 19.682? Certo? Resulta em 19.682. Substituindo na fórmula temos, ele já deu a soma, pessoal. O valor da soma é isso aqui, ó, 19.682. É igual a o A1, eu já tenho aqui, ó, o meu A1 é 2. Vezes 3 elevado a N. Por que 3 elevado a N? Porque o meu Q aqui é 3. Porque qual é o número que eu multiplico por 2 que dá 6 aqui? É 3 vezes 2, 6. 3 vezes 6, 18. Então, meu Q é 3. Então, substituindo aqui, ó, e ele quer saber o valorzinho de N. Q menos 1, então fica 3 menos 1 que dá 2. Aí, o que acontece? Aqui vai dar 2, ó. Olha só que legal. Por quê? 3 menos 1 dá 2. Aí, depois eu corto esse 2 aqui com esse aqui. Por que eu posso cortar? Porque tem uma multiplicação. Na multiplicação eu posso cortar aqui. Então, sobrou só isso aqui e isso aqui. Resolvendo, pessoal, isso aqui. Beleza? Ó, resolveu. Ó, eu vou passar esse 1 para o outro lado. Ele passa positivo. Quer dizer que eu somo.
19.682, somando com 1, que vai para lá, 19.683, certo? E 19.683 é a mesma coisa que 3 elevado a 9. Se eu fatorar, certo? Então, bases iguais, fica n igual a 9. Maravilha? Beleza, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Até uma próxima, tá? Nos veremos em breve.